Detetive à procura do Sr. Bigodes. Em uma pequena cidade chamada Vila Alegre, vivia um detetive chamado Pedro. Ele era conhecido por resolver os casos mais complicados, mas também por seu senso de humor peculiar. Um dia, Dona Maria, uma senhora idosa e muito querida na cidade, apareceu desesperada na porta de Pedro. Detetive Pedro, meu gato, o Sr. Bigodes. Detetive Pedro, meu gato, o Sr. Bigodes desapareceu. Ele nunca sai de casa, estou muito preocupada. Pedro, com um sorriso no rosto, aceitou o caso e começou a investigar. Ele começou interrogando os vizinhos, mas ninguém tinha visto o Sr. Bigodes. Então, ele decidiu seguir as pistas deixadas pelo gato. Enquanto seguia as pegadas do Sr. Bigodes, Pedro encontrou várias situações engraçadas. Primeiro, ele tropeçou em um balde de tinta e ficou com o rosto todo pintado. Depois, ele caiu em um buraco que estava sendo cavado para plantar uma árvore, mas nada disso o desanimou. De repente, Pedro ouviu um barulho estranho vindo de um beco escuro. Ele se aproximou cautelosamente e viu uma sombra se movendo rapidamente. Com o coração acelerado, ele decidiu seguir a sombra, que parecia estar carregando algo. Pedro correu atrás da sombra, que se movia com agilidade pelos becos da cidade. Ele pulou cercas, escalou muros e quase foi atropelado por uma bicicleta. A perseguição estava ficando cada vez mais intensa e Pedro não podia deixar a sombra escapar. Finalmente, a sombra entrou em um armazém abandonado. Pedro, sem hesitar, entrou também. O armazém estava escuro e cheio de caixas empilhadas. Ele ouviu um miado fraco vindo de algum lugar lá dentro. Sr. Bigodes, é você? Chamou Pedro, tentando não fazer muito barulho. De repente, uma figura encapuzada apareceu e tentou atacar Pedro com uma vara. Pedro desviou habilmente e conseguiu desarmar o agressor. A figura encapuzada fugiu, mas deixou cair uma pista importante. Um pedaço de tecido com um símbolo estranho. Pedro pegou o tecido e continuou procurando pelo Sr. Bigodes. Ele finalmente encontrou o gato preso em uma gaiola escondida atrás de algumas caixas. Com cuidado, ele libertou o Sr. Bigodes e o segurou nos braços. Com o Sr. Bigodes seguro em seus braços, Pedro deixou o armazém e retornou à residência de Dona Maria. No caminho, ele riu das diversas situações cômicas que encontrou durante sua investigação. Ao chegar, encontrou Dona Maria o aguardando ansiosamente à porta. Detetive Pedro, você encontrou o Sr. Bigodes. Exclamou Dona Maria com lágrimas de alegria nos olhos. Sim, Dona Maria, ele está são e salvo, mas ainda precisamos descobrir quem estava por trás do sequestro. Respondeu Pedro, entregando o gato para ela. Pedro decidiu investigar o símbolo no pedaço de tecido que encontrou. Após algumas pesquisas, ele descobriu que o símbolo pertencia a uma gangue local que estava tentando assustar os moradores para tomar controle da cidade. Com essa informação, ele conseguiu alertar as autoridades e a gangue foi desmantelada. Mas algo ainda não fazia sentido. Porque sequestrar um gato, Pedro decidiu voltar ao armazém em busca de mais pistas. Lá, ele encontrou um mapa escondido dentro de uma caixa que parecia indicar a localização de um tesouro enterrado na cidade. Ciente da urgência, Pedro contatou seu amigo Fábio, um arqueólogo amador, para ajudá-lo a decifrar o mapa. Juntos, seguiram as pistas até um antigo cemitério na periferia da cidade. No cemitério, Pedro e Fábio começaram a cavar no local marcado pelo mapa. Depois de horas de trabalho árduo, encontraram um baú antigo. Dentro dele havia joias, moedas de ouro e documentos antigos que revelavam a história da cidade. Enquanto examinavam o tesouro, foram surpreendidos pela figura encapuzada que atacara Pedro no armazém. Mas desta vez, Pedro estava preparado. Ele e Fábio conseguiram imobilizar o agressor e chamar a polícia. A figura encapuzada foi desmascarada como o líder da gangue que tentava dominar a cidade. Em sua prisão, Vila Alegre pôde novamente desfrutar da tranquilidade e segurança. Dona Maria estava extremamente feliz e grata por ter seu amado senhor Bigodes de volta. Assim, o mistério do gato desaparecido foi solucionado com muita ação, humor e um desfecho feliz. Pedro e Fábio foram aclamados heróis na cidade, e o tesouro encontrado contribuiu para aprimorar a infraestrutura e os serviços públicos de Vila Alegre. A cidade transformou-se para melhor, e todos viveram felizes para sempre.